Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Nós estamos numa reunião quase íntima, né? Se vocês quiserem chegar mais para frente, mas fiquem à vontade. Bom, nós hoje estamos recebendo um grande amigo, João Vieira. Ele é um companheiro nosso do NEP, né? Que é o Núcleo de Estudos de Pesquisas e também do SEAC, né? O Allan Kardec, que é uma casa irmã nossa, né? E, João, muito obrigado. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Ele mudou para Cordeirópolis, não, Cosmópolis, e veio até aqui para estar com a gente, né? Ele morava aqui em Campinas. João, gratidão imensa aí. Ele vai falar de uma coisa que a gente quase não tem, aflições, né? A gente quase não vive isso, né? E ele vai contar para a gente quais são as causas. Quem sabe a gente, entendendo, dá um jeito. Obrigado, João. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É sempre uma alegria quando a casa de Jesus chama, eu venho correndo, adoro estar aqui com vocês, tenho grandes amigos aqui. E num momento que a gente fala de aflições. Então eu trouxe esse tema, né, a causa das aflições. Para a gente tentar entender, tentar buscar qual é a causa dos nossos sofrimentos. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, então eu vou encontrar hoje a resposta das minhas aflições. Pode ser que uma parte a gente encontre, a outra parte a gente vai ter que procurar ainda. 4 séculos antes de Jesus, nós vamos encontrar um personagem da história mundial, da história grega, chamado Sócrates, um grande filósofo. Sócrates foi condenado à morte, porque segundo a sociedade da época, ele estava deturpando os jovens. Ele estava causando situações desconfortáveis com os jovens da época, trazendo uma mentalidade que, segundo a sociedade da época, era devastadora para a então mocidade. E ele foi condenado à morte, e o método que foi aplicado para ele para ser morto era tomar um veneno chamado cicuta. A cicuta é um veneno que começa agindo pelos membros inferiores e superiores, vai fazendo a pessoa, pouco a pouco, perder todos os movimentos do músculo até que o coração pare. Então esse é o veneno que ele foi fadado a tomar, teve que tomar, para poder, então, ser punido com a morte. Um dos seus discípulos chegou a ele e disse, mas Sócrates, você está sendo condenado à morte injustamente. Ele falou, sim, graças a Deus, ainda bem. Você queria que fosse justo? Você queria que eu tivesse feito algo para ser morto? Então, o que para a gente parece uma aflição, para Sócrates estava muito tranquilo. Ele estava com a consciência limpa, ele estava com a consciência tranquila, de que ele havia feito o melhor, ele havia feito o correto para a então sociedade da época. Quando a gente fala de aflições, não há como a gente não comparar. Eu não sei vocês, mas eu comparo muito o espiritismo com outras religiões. As cristãs, principalmente, que nós temos conhecimento, a Igreja Católica, as evangélicas. E por que eu comparo? Porque às vezes eu me pergunto, eu tive uma passagem pela Igreja Católica, fui católico, fui batizado, não consegui concluir a catequese, a primeira comunhão, porque na verdade eu tive um problema com a professora da catequese. Qual foi o problema que eu tive com a professora da catequese? Eu tinha 10 anos, minha mãe com 10 anos já falou, vamos colocar na catequese, porque depois o caminho é fazer a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, né? A crisma, né? Que é o processo. Tudo bem. 7 horas da manhã num domingo, estava eu lá na paróquia de Nossa Senhora da cidade de Cosmópolis para fazer a catequese. E a professora começou a explicar, desde o princípio. No princípio, Deus criou o mundo em 7 dias, criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Então tudo bem, até aí eu estava compreendendo.
Então, por ciúmes, Caim matou Abel. Eu também mataria. Porque tudo que Caim fazia, para Deus não servia. Tudo que Abel fazia, era agraciado por Deus. Por ciúmes, por inveja, Caim matou Abel. Eu disse, bom, até aí tudo bem. E ela disse, Caim matou Abel, fugiu para um outro povoado e se casou. Eu ergui a mão. Falei, professora, pelas minhas contas, tinham 4 pessoas no mundo. Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e se tornou o maior assassino da história da humanidade, matando 25% da população. Eram 4, ele matou 1, 25%. Eu falei, se tinham só os 3, ele fugiu e casou com quem? Pergunta de criança. Nossa, eu tomei uma lavada da catequista. Ela me xingou, falou que ia me botar para falar com o padre. Porque aquilo não era pergunta que se fazia. Aquilo era mistério de Deus. Eu nunca mais voltei para a catequese. Porque eu sempre fui questionador. Eu sempre quis saber o mais. E eu fui entender, anos mais tarde, por volta dos 24, 25 anos, lendo a Gênese de Kardec, com quem Caim se casou. Eu não vou contar, vou deixar para vocês lerem a Gênese de Kardec. Leiam a Gênese de Kardec e vocês vão encontrar com quem Caim casou. Não vou estragar a festa, né? Então, eu tive essa passagem pela Igreja Católica também, e a gente costuma, na Igreja Católica ou nas igrejas evangélicas, ter sempre um culpado para as nossas aflições, que é, nada mais nada menos, que o diabo. Ele é o culpado. O demônio, o Satanás, o capeta. João, pelo amor de Deus, para de falar esses nomes, né? Vai dar azar. Então a gente é acostumado a ter, né, nessas religiões, a crença de que todo o mal que existe em nossas vidas é proveniente desse ser, da maldade desse ser. E é interessante porque a crença no diabo, a crença no Satanás, ela foi uma coisa criada pela igreja. Por que criada pela igreja? Mais ou menos por volta do século X, beirando o século XI, a igreja estava perdendo o controle sobre a população, porque o inferno não causava mais tanto medo como se causava antes para as pessoas. As pessoas não estavam mais tão preocupadas em fazer algo de errado e irem para o inferno. Então a igreja decide que, baseado em uma passagem do livro de Isaías, haveria então um príncipe, um filho de um rei, que havia se desentendido com o pai. E ao se desentender com o pai, ele havia querido tomar o lugar do pai. E o pai, como forma de punição, o puniu para as trevas. Essa é a história que está em Isaías, no livro de Isaías. Ninguém falou aqui que era o diabo, que era Deus, não. É a história de um príncipe. Baseado nessa história, eles então criaram a ideia de que Lúcifer, ou o ser da luz, foi então um anjo que havia querido tomar o lugar do Pai, de Deus, e Deus o havia punido para tomar conta dos portões do inferno. E foi feito o tipo de uma gincana entre os artistas da época, para que se criasse a imagem perfeita do demônio. A palavra demônio, do grego, daimon, aquele que tem a luz, em referência ao Lúcifer, aquele que tem a luz. Ou, em outras palavras, o diabo, do grego diabolos, que significa inimigo, ou o Satanás, do hebraico Shatã, que significa inimigo. Criou-se então uma gincana para que os artistas desenhassem o diabo perfeito, aquele que iria ser usado para que pudesse ser mostrado à população, que iria ser encontrado no inferno e que iria te torturar para o resto da eternidade. Ganhou a imagem que refletia o diabo como um corpo de homem, pernas de bode, chifres, rabo e asas de morcego nas costas. Essa é a imagem perfeita que foi criada do demônio. Nas costas desse ser foi pendurado no desenho, feito um desenho de uma capa pequena. Capa pequena, capeta. Daí vem a origem do nome dele. Mas por que a capa pequena?
Porque na época, quando você ingressava em um curso universitário, você recebia uma capa que ia até os tornozelos. Conforme você ia se graduando, essa capa ia sendo cortada, ficando uma capa pequena quando você se graduasse. Ou seja, o diabo era graduado em maldade, em tortura, em dor. A imagem perfeita. Vendida à população pela igreja, como o ser que você encontraria caso você não respeitasse as regras e fosse para o inferno. Isso tem mais de 1000 anos. E nós ainda, mesmo no nosso subconsciente, já espíritas, temos medo do diabo. Quantos de nós já não falamos, né? Ah, isso é coisa do diabo. Isso é coisa, né, do tinhoso. A gente sempre tem esse costume. Porque nós fomos ensinados, durante os séculos que nós encarnamos, que existia um ser do mal. E além do mais, foi colocado que quando o diabo se aproximasse, você perceberia um cheiro de enxofre. Por que a ideia do cheiro de enxofre? Porque em Jerusalém, na época de Jesus, havia um local onde havia um fogo que queimava o tempo todo. Esse fogo era utilizado para queimar lixo ou cadáveres. Então, se você tinha um cadáver, você podia queimá-lo nesse fogo. E esse fogo era alimentado com enxofre o tempo todo, por isso do cheiro de enxofre. Então foi pegado uma série de simbologias e colocado nesse ser, para nos atormentar. E aí nós falamos, bom, a causa das nossas aflições então é o demônio, é o diabo. Ele é o responsável por me fazer errar. Mas aí quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente aprende que não tem diabo, que não tem Satanás, não tem demônio. E aí? Como que a gente vai fazer? Não tem alguém para eu terceirizar o problema, para eu ter medo. Não tem ninguém que vai estar me ameaçando para eu fazer a atitude, para eu corrigir as minhas atitudes. Não tem. Mas aí alguém pode dizer o seguinte, ah, João, mas tem os obsessores. Né? Os obsessores nos fazem fazer o mal. Sim, é fato. Os obsessores podem agir para que nós possamos cometer o engano, mas há um porém nisso tudo. O obsessor não cria nada dentro da gente, ele pega o que já existe. Ou seja, a responsabilidade dos atos, mesmo que o obsessor esteja nos causando um descontrole, um desentendimento, um desequilíbrio, 50% é responsabilidade nossa. E é um fato interessante, eu parei de chamar esses irmãos de obsessores. Por quê? Aconteceu um fato, certa vez na reunião mediúnica, eu trabalho no SEAC, numa reunião mediúnica, em que é chegado até nós o nome de uma menina. Geralmente as pessoas colocam um nome para a vibração, alguma coisa do gênero, e vai até a reunião mediúnica o nome das pessoas. E eu achei curioso porque a menina tinha 4 anos na indicação do papel. E eu, antes de começar a reunião, fui conversar com a acolhedora. Conversei, viu, me conta a história dessa menina, o que aconteceu? Ah, então, os pais dela estão desesperados. Eles já gastaram todo o dinheiro que eles têm em exames, em consultas, e não encontram o que a menina tem. A menina está definhando, a olhos nus, ela está emagrecendo, sumindo. E eles não encontram a solução. Já foram em todas as religiões, eles não são espíritas, e falaram que a última tentativa deles é o espiritismo. Mesmo eles não acreditando, mesmo eles não professando a fé, eles acreditam que algo deva ser feito e que eles vão tentar tudo para tentar salvar a menina. Tudo bem. Voltei para a reunião mediúnica, conversei com a equipe sobre o caso e falei, olha, se algum médium perceber uma manifestação com relação a essa menina, por favor me chame que nós iremos fazer o diálogo com a entidade, com quem for, se houver. Porque a gente não tem certeza se era espiritual ou não, vamos fazer a tentativa.
Começa a reunião mediúnica, o médium ergue a mão, eu me aproximo para fazer o diálogo e, como sempre, cumprimento. Boa noite, meu irmão, que Jesus esteja contigo, como posso te ajudar? E o espírito comunicante, através do médium, extremamente incomodado, me pergunta, por que eu sou o obsessor? Eu falei, como assim, meu irmão? Não, porque vocês falaram que a menina estava passando mal por causa de um obsessor. Eu não sou obsessor. Essa menina, há 700 anos atrás, era uma imperatriz que me mandou para a fogueira. Eu quero vingança. Só isso. Eu não sou alguém mau. Eu não faço maldades. Eu só quero vingança. E ela vai embora comigo. Eu vou fazer de tudo para ela desencarnar. E eu estou quase conseguindo. É a minha vingança. Nesse momento eu compreendi que não existem vítimas. Não existem vítimas. Todo processo que seja de dor ou sofrimento que nós estejamos passando, a resposta está apenas em nossos atos. Sejam esses atos de 1 minuto atrás, sejam esses atos de 1000 anos atrás. Conversando com um espírito, conversamos com ele por 3 ou 4 reuniões, e aí falamos para ele da importância do perdão, da importância dele compreender a magnitude da espiritualidade, de que ele estava preso numa vingança há 700 anos, perdendo o tempo precioso dele, e que ela iria responder de alguma forma pelos atos, de acordo com a lei de Deus e não com a lei dele. Ele compreendeu, não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa má. Era alguém que há 700 anos atrás apresentava indícios da mediunidade. Na época, todo médium era considerado bruxo e foi queimado na fogueira, por ela. Ele entendeu e se afastou da menina, deixando ela em paz. 2 meses depois, o casal retorna à casa, sem saber de nada que tinha acontecido, porque a gente não compartilha. A menina estava esbelta, bonita, brincando, correndo, e os pais felizes, porque ela havia se curado. Os pais se converteram à doutrina espírita, começaram a frequentar. São trabalhadores do Kardec hoje, do SEAC. Então os caminhos de Deus, a gente não entende. Será que era necessário tudo isso para que os pais olhassem para a espiritualidade de uma forma que eles nunca olharam antes? Será? Será que era necessário isso para uma menina tão pequena? Mas como Deus permite uma criança sofrer por isso? Nós não sabemos os planos que foram traçados para aquela encarnação. Então não há como nós falarmos de causas de aflições sem falarmos de reencarnação, sem falarmos de vidas sucessivas. Segundo Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, existem basicamente 2 causas das nossas aflições. Causas, no item 4, causadas por erros na vida atual, e causas feitas por nós em vidas passadas. Das causas das vidas passadas, eu começo a compreender quando eu entendo que eu sou um espírito imortal. Eu fui criado por Deus, simples e ignorante, tive um começo, não terei um fim, nunca vou morrer. O que morre é o corpo. Eu troco de roupa de acordo com os séculos. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, mesmas vontades, mesmos enganos e mesmos acertos. Eu não me torno um santo se eu desencarno. Eu continuo sendo eu mesmo. Eu continuo sendo o João, que pode ter sido José, que pode ter sido Maria, que pode ter sido N pessoas. E quando a gente entende que uma causa da vida passada está relacionada a algum sofrimento atual que eu tenho, eu começo a compreender então que se eu fiz escolhas erradas no passado, eu preciso fazer escolhas certas agora. Mas aí a pergunta que não quer calar e que sempre me chamava a atenção quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Mas eu não lembro da vida passada. Como é que eu vou responder por uma coisa que eu não lembro?
Como é que eu vou aceitar um sofrimento se eu nem sei o que eu fiz? Se eu não me recordo? Mas aí vem a inteligência divina. Aí vem a grandiosidade de Deus. Porque imagina, você na sua casa. Imagine alguém que você ame profundamente. E você se lembra que no passado você cometeu um mal terrível para essa pessoa. Será que nós conseguiríamos nos perdoar? Será que nós conseguiríamos conviver com essa dor, sabendo do mal que fizemos para alguém que amamos tanto? Deus é sábio em sua inteligência suprema, colocando o esquecimento, a bênção do esquecimento, para que nós possamos conviver com as pessoas do passado, a quem machucamos ou quem nos machucou, para que nós possamos reconstituir as relações. E mais, para que nós não façamos o que precisa ser feito por obrigação. Porque se eu lembro que eu errei no passado, eu falo, não, bom, agora eu tenho obrigação de fazer certo. E por obrigação a gente não chega em lugar nenhum. Fazendo porque tem que fazer, a gente não chega. A gente só chega se nós fizermos porque nós queremos. Porque nós desejamos. Tudo que é imposto para nós, nós não conseguimos realizar. E se realizamos, ficamos com sequelas tremendas. Até nisso a doutrina espírita é maravilhosa. Porque ela nos fala que além de nós sermos os responsáveis pelos nossos sofrimentos, ela ainda permite que nós possamos tomar atitude quando nós quisermos. Ela nos fala do livre arbítrio. Eu escolho se eu quero ou se eu não quero. Eu sempre me perguntei muito como que a exposição do Evangelho chegou em minha vida. Porque eu nunca pensei em ser expositor espírita, sinceramente. Eu queria trabalhar numa casa espírita, na reunião mediúnica, ou trabalhar nos serviços burocráticos de organização, uma coisa ou outra. Mas um dia surgiu a oportunidade de eu fazer uma preleção. A preleção é uma pequena explanação do Evangelho de 20, 25 minutos. Fiz, gostei. Nunca imaginei que fosse fazer palestras. Sempre fugi das palestras. As pessoas queriam me convidar, falavam, não me convida não, que eu não quero fazer palestra não. Está bom do jeito que está aqui. Não, mas você fala bem, você se expressa bem. Eu falei, então não quero. E fugi. 2012, 2013, 2014, 2015, fugindo. Até que em 2015 eu tive um problema sério na minha vida pessoal. Aquilo me desestabilizou, me tirou do eixo, muito. E com a ajuda daqueles a quem eu amo, eu consegui me restituir. E aí então eu recebi uma psicografia na reunião mediúnica de um amigo espiritual, dizendo que eu tinha que retomar o trabalho de levar o Evangelho para as pessoas. Porque segundo ele, nessa psicografia, no passado eu havia feito parte do clero. E eu havia levado o Evangelho para as pessoas de forma destruidora. De forma a enganar, deturpar, confundir as pessoas. Aquilo fez sentido para mim, porque nós não devemos acreditar em tudo que nós vemos, ou tudo que nós recebemos. Mas aquilo de certa forma fez sentido para mim. Porque todos os assuntos que eu trato nas palestras são assuntos que fazem eco dentro de mim. Então esse tema da causa das aflições foi algo que eu dificilmente consegui entender. Eu sempre fui muito questionador, sempre fui muito duro com as questões de crença, de fé. Então quando fez sentido para mim, eu falei, não, agora fez sentido. Agora eu acho que eu posso levar para as pessoas um pouco dessa experiência. Porque a gente olha às vezes para o expositor como se ele fosse o grande resolucionador de problemas, ou como se a vida dele fosse perfeita, e não é. É pelo contrário. Essa semana eu tenho palestra hoje, amanhã, sexta e sábado. Ou seja, quem tem que aprender mais sou eu. Eu tenho que estar em contato mais com o estudo. Então, vocês percebem como a espiritualidade funciona? Se eu preciso estudar tanto, qual é a forma que eles encontraram? De eu expor. Porque se fosse de outra forma, poderia ser que eu não estudasse. Poderia ser que eu não me interessasse. Ou seja, eu estou hoje, em 2023,
provavelmente resolvendo enganos que eu fiz no passado, há mais de 500, 600 anos atrás, que eu não me lembro, não tenho recordação. Mas algo dentro de mim diz que eu preciso fazer esse trabalho. Não existem vítimas. Não existem vítimas diante da eternidade espiritual. Todos nós tivemos atitudes que precisam ser corrigidas. Basta nós olharmos para o nosso dia a dia, principalmente para a nossa família. É na nossa família que Deus organizou os espíritos que mais precisamos nos relacionar, sejam aqueles que estão próximos a nós pelo amor ou pela dor. Isso explica relações difíceis que nós temos dentro da família. Isso explica filhos que não compreendem os pais, pais que não compreendem os filhos, irmãos que não se suportam. Por quê? Mesmo sangue, mesma casa, mesma criação, mas a questão espiritual não é a mesma. O que foi feito lá atrás, foi feito por cada um. Então a família, segundo Emmanuel, é o cadinho, é o lugar, é o processo onde nós fazemos as vinculações e as desvinculações necessárias para o nosso desenvolvimento. Não existe lugar melhor do que a própria família para nós entendermos as reencarnações. Então, quando nós olhamos para os nossos familiares, nós não vamos olhar para eles como alguém que conhecemos nessa encarnação. Não. São seres que estão conosco há milênios. São seres que compartilham da nossa vida há milênios. Às vezes é interessante falar, nossa, aquele menino puxou o pai, puxou a mãe. A gente sabe que o espírito não herda do outro espírito as características. Geneticamente herda, o corpo físico, o espírito não. Então o que explica serem tão parecidos? Estão juntos há milênios. Compartilham ações há milênios. Pensam igual, fazem igual. Agem igual, porque estão próximos há muito tempo. E a mesma forma, quando nós vamos amar alguém, nós devemos amar alguém como espíritos imortais. Nós devemos agir em família como espíritos imortais, enfrentando as dificuldades que nós temos, dentro da família principalmente, para a resolução dos nossos problemas seculares. Ah, mas eu quero sair para o mundo, quero fazer o bem para todas as pessoas. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas você resolveu dentro da sua casa? Você resolveu a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho? Você entendeu aquele ser secular, milenar que está contigo? Você ajudou ele? Você teve paciência, carinho, fraternidade com ele para você então ter com o mundo? Porque não adianta a gente querer salvar o mundo e não salvar a nossa própria casa. Geralmente as pessoas fazem isso, colocam-se em missões maravilhosas de auxílio ao próximo, mas a solução dentro de casa vai ter que ser retomada em algum momento, em alguma encarnação, em algum momento da vida eterna. Então não adianta escaparmos, não dá para escapar, não dá para fugir. Ou seja, fugir até dá, nós escolhemos, né? Livre-arbítrio. Só que assim, não dá para fugir eternamente. Vai chegar uma hora, vai ter que passar. Vocês já perceberam que isso é muito comum? Eu escapo de um problema de resolver agora, faço de conta que não vi. Passa um tempo, olha o problema de novo na minha frente. A situação de novo acontecendo. Com outra pessoa, em outra cidade, em outra casa, em outro momento. A mesma situação. Você fala, meu Deus do céu, não é possível. Isso me persegue. Não. Isso está no seu planejamento espiritual para ser resolvido. Percebe a grandiosidade de Deus e o quanto que a doutrina espírita nos liberta? É libertador a doutrina espírita. Porque ela me fala que eu não tenho que ter crença. Ela me fala que eu não tenho que saber que é, porque alguém disse, porque um sacerdote falou tem que ser. Não. Ela me explica a fé raciocinada. Ela me explica a fé que tem fundamento. É isso por causa disso, 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 disso e disso. Eu acreditei agora que Caim casou.
Porque eu li a Gênesis e fez sentido para mim. Eu entendi que Adão, Eva, Caim e Abel não existiram como pessoas, mas são símbolos de uma era. São símbolos da transição planetária de mundos primitivos para provas e expiações. A primeira transição que nós sofremos é o livro da Gênesis de Moisés. Essa é a explicação. Faz sentido. É lógico. Bate com a história. Se nós vermos o mundo primitivo como era e como passou a ser. Então você aprende a não ter mais crença, mas sim ter fé, porque fé é confiança. Fé é confiar. Nós confiamos em Deus o suficiente? Será que se acontece algo na nossa vida com que nós não concordamos, nós continuamos confiando em Deus? Ou em algum momento vai escapar uma frase: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Normais essas frases que nós falamos, mas denotam a nossa falta de fé em Deus. Por que falta de fé em Deus? Porque se Deus é a inteligência suprema, se Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele tem muito mais conhecimento do que eu. E Ele sabe exatamente o que eu preciso. Porque imaginem, vamos fazer aqui uma comparação. Imagina uma criança que está doente. A criança está doente, e o pai, a mãe ou o responsável, sabe que o que vai curar aquela criança é um remédio que ela tem horror de tomar. Remédio ruim. Na minha época de criança, o único remédio bom era o biotônico. Não sei se mudou hoje. Não sei se, né? Era uma delícia. Eu perguntava: mãe, não é hora de tomar biotônico? Era uma delícia o biotônico. Enfim, hoje mudaram a fórmula, né? Mas era uma delícia na minha época. E na minha época o mertiolate ardia. O mertiolate, quando você via aquele vidrinho e aquela hastezinha, você chorava mais pelo mertiolate do que pela dor que você tinha causado. Então a criança não quer tomar o remédio. Desculpem. A criança não quer tomar o remédio. O pai deixa de dar o remédio porque a criança não quer? Não. O pai dá o remédio à força. A criança fica feliz de tomar o remédio à força? Não. Ela esperneia, briga, chora, fica contra o pai. Passa um tempo, ela se cura e está tudo bem. A nossa relação com Deus é a mesma. Estamos doentes, o pai sabe o remédio, nós não queremos tomar o remédio, Deus põe o remédio à força. O que nós fazemos? Esperneamos, choramos, brigamos, ficamos de cara amarrada com o pai. Brigamos com Deus. Passa um tempo, melhoramos, nos curamos e nem agradecemos a Deus por isso. A causa das nossas aflições, na verdade, somos nós mesmos. São os nossos erros, os nossos enganos, que pela lei perfeita de causa e efeito, ação e reação, nós ficamos responsáveis para resolver. Não é justo? Eu errei, eu conserto. Eu pratiquei o mal, eu vou lá e resolvo, tomo uma atitude. Quando a gente começa a compreender a lógica divina da reencarnação, a gente começa geralmente a pensar assim: bom, se eu pratiquei o mal na vida passada, se eu porventura tirei a vida de alguém com um tiro, alguém vai tirar minha vida com um tiro para equilibrar a lei de causa e efeito. Mas aí não faz sentido, porque outra pessoa vai ter que infringir a lei de causa e efeito só para consertar a minha. Não faz sentido. Então qual é o sentido? Eu tirei a vida da pessoa de uma forma. O que eu impedi da pessoa ter? O que eu causei para aquele espírito encerrando a vida dela naquele momento? Você causou, ele não teve uma família, ele não teve filhos, ele não progrediu nisso, não progrediu naquilo, ótimo. Uma nova encarnação, eu vou ser responsável por auxiliá-lo a ter o que eu tirei dele na última encarnação. É a lógica divina. São os planos de Deus, porque não existe castigo por parte de Deus. Deus não castiga. Deus nos dá a oportunidade
de corrigir o engano. Eu impedi ele de ter uma família, eu vou encarnar para auxiliá-lo a ter uma família que ele não teve na última encarnação, que eu cessei por ter causado a sua morte física. Ele não se desenvolveu no orgulho, né? Não conseguiu transformar o orgulho dele em humildade, porque foi cessada a vida dele em parte carnal. Eu vou reencarnar para ajudá-lo a melhorar essa questão. E aí eu me pergunto, meu Deus, por que tanta gente orgulhosa chega perto de mim? Eu atraio gente orgulhosa? Não, são os nossos vínculos do passado. Eu atraio gente impaciente, não é possível. Não, são os vínculos do passado. São as necessidades que nós temos de reconstruir o que destruímos. É muito mais justo, é muito mais confortante, porque só depende de mim. Eu não dependo da bênção de alguém. Eu não dependo da permissão de alguém. Eu não dependo de fazer um número de orações para poder estar livre. Não dependo disso. Eu dependo de mim. Eu sou o artífice da minha vida. Ou seja, se eu tomei resoluções incorretas no passado, eu vou começar a mudar. Eu vou começar a tomar resoluções corretas. Coisas boas. Eu vou começar a agir de uma forma diferente. O meu orgulho na vida passada me destruiu. Qual é o principal ponto que eu vou ter que tratar nessa encarnação? O orgulho. Quero desenvolver a humildade. Só que a gente acha que vai desenvolver a humildade igual você instala um aplicativo no celular. Você entra na loja, baixa, instala e tem. E não é assim que funciona com a gente. Se nós precisamos desenvolver a humildade, vão aparecer centenas de situações na nossa vida que exigem a humildade. Estou sofrendo com o tempo seco, gente. Se não fosse dessa forma, qual o motivo então de eu ter que me transformar? Qual o motivo da reforma íntima? Da salvação, que é tão falada nas outras religiões, a salvação. A salvação é reforma íntima. É você melhorar o que tem dentro de você, que não está bom, para melhor. E reforma íntima, eu costumo brincar, é igual você reformar um apartamento de um dormitório, sem sacada, morando dentro. Já tentaram fazer isso? Eu já tentei. Foi difícil. Por quê? Não tem para onde você ir. Não dá para você tirar uns dias no spa e voltar com a reforma íntima feita. Não dá. Você tem que participar do processo. Tem que doer. Porque dói reformar-se. Dói transformar. Dói transformar situações milenares que nós temos dentro da gente em coisa nova. Porque dentro de nós, conforme nos conta a parábola do joio e do trigo, foi plantado o trigo e foi plantado o joio. Qual dos dois nós alimentamos para crescer? O joio ou o trigo? Então não é que não existe a humildade dentro de nós. Existe, nós temos. Está lá no fruto, nós somos criaturas de Deus. Deus é perfeito, nos criou perfeito também. Só que não nos criou perfeito, nos criou perfectíveis. Nós vamos ser perfeitos. Ele criou a semente, e dentro da semente tem milhares de frutos. Tem uma frase, acho que é um provérbio árabe, ou judeu, se eu não me engano agora, que diz: dá para contar quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas não dá para contar quantas laranjas tem dentro de uma semente. Quantas laranjas tem dentro da nossa semente? Inúmeras. Só que nós só ainda somos sementes. Tem que botar debaixo da terra, tem que sofrer para nascer, tem que crescer, passar pelas adversidades, para daí, quando tiver maduro, dar os frutos. Por isso que Jesus falou que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Ele usou o fruto para fazer a comparação, para a gente entender. Jesus já é a árvore da mostarda, com frutos. Nós não somos nem o grão da mostarda ainda, porque nós não temos confiança em Deus. Se vocês olharem o Evangelho de Jesus, o tempo todo, vocês vão perceber a confiança que Jesus deposita em nós. É uma confiança sem precedentes. Ele confiou em 12 homens
que eram rudes, brutos. A igreja transformou-os em santo, tudo bem? Mas nós no Espiritismo sabemos que eles não são santos. Pedro era extremamente grosso. André era complicado. Tomé cheio de problema psicológico. Judas então. Todos os homens que Jesus confiou. Porque Jesus não olhou para aqueles espíritos no formato de semente. Olhou para eles já com os frutos. E eles fizeram a maravilha que eles fizeram. Deixaram o evangelho para a gente. Esses dias eu estava numa casa espírita. E o companheiro falou assim: João, você não acredita. 2 companheiros aqui dentro da casa se desentenderam. Discutiram. Brigaram por causa da casa. Eu falei: meu irmão, os discípulos brigaram entre si por causa de Jesus. Eles se desentenderam por causa de Jesus. É normal. Em todo lugar onde existem mais de uma pessoa, existem ideias diferentes, existem conflitos. Lógico que nós não devemos chegar nas vias de fato, mas vai existir conflito sempre. Vai depender de nós ter o bom gosto, a boa vontade, o equilíbrio, para resolvermos da melhor maneira possível. É comum. Agora, será que nós estamos numa casa espírita por acaso? Será que nós estamos aqui hoje juntos por acaso? O acaso não existe, eu tenho certeza disso. A doutrina fala que não existe o porém, não existe o senão, existe o que está determinado para nós, não determinado para o que nós temos que fazer, mas para o que nós fizemos. Nós determinamos as situações pelas quais vamos passar. Nós escolhemos, e agora estamos passando por elas. A gente vai falar: João, tudo bem, as causas da vida passada, eu entendo. Mas e as causas da vida presente? Como é que eu posso criar sofrimento para mim na vida presente? De várias formas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a pessoa, ela mora a 25 quilômetros do local que ela trabalha. O ônibus passa na porta da casa dela às 6h45 da manhã, porque ele entra às 7h30. Esse cidadão, depois de 5 ou 6 sonecas do celular, ele acorda às 6h30. Porque esse negócio da soneca é uma coisa horrível, né, gente? Se o diabo existisse, eu falaria aquela coisa dele. Porque é horrível. O método bom foi um método que a minha mãe me ensina até hoje. Ela fala: João, faz desse jeito que não tem erro. Qual é o método? Sabe aquelas bacias de alumínio? Põe no quarto, pega um despertador de corda, põe dentro da bacia. Você acorda até o vizinho. Ele vai te agradecer. Não precisa nem do despertador dele. Agora a soneca é uma coisa complicada. Você vai dando soneca, soneca, soneca. 6h30 o cidadão acordou. Criou o primeiro sofrimento do dia dele. Por quê? Ele vai levantar fazendo uma oração? Ele vai levantar agradecendo a Deus pelo dia? Não. Vai levantar desesperado, perdeu hora. Perdeu hora. O ônibus passa em 15 minutos. Ele vai tomar um café da manhã tranquilo? Vai conviver com a esposa, com os filhos, se for casado, ou com os pais, ou com os filhos? Vai. Não vai. Aí ele levanta e percebe que ele não deixou a roupa arrumada no dia anterior. Ele tem que procurar a roupa dele que ele vai se vestir. Isso o homem, imagina a mulher, né? Arrumar o que vai vestir é pior ainda. Ok. Ele correu atrás da roupa, se arrumou, vestiu a roupa. Ele olhou no relógio, 6h45, ele escuta o ônibus passando. Ele acabou de gerar o segundo sofrimento do dia dele. Porque ele ficou estressado nesse momento. Ele então tem que ir para o trabalho, ou de ônibus circular, de Uber, de bicicleta, ou com o carro dele. Ele escolhe nesse momento ir com o carro dele. Isso já são 7h da manhã. Ele sai de casa com o carro dele, e ele vai passar por um lugar que ele sempre passa. E nesse dia, se for aqui em Campinas, a INDEC está fazendo uma construção, um acerto, um ajuste num lugar que ele vai passar, pelo menos 20 minutos de espera. Terceiro sofrimento do dia dele. Ele vai agradecer a Deus pela INDEC? Não. Passa por aquela situação, e aí tem um outro desafio muito grande no trânsito, que são os semáforos.
Porque a gente pensa que o amarelo do semáforo é vai, acelera. E não é. É tipo, ó, parada à frente, vai fechar. E a gente acha que o amarelo é vai, acelera. Ele passa no sinal que está amarelando, fecha na hora que ele vai passar, ele toma a multa. Criou mais um sofrimento para a vida dele. Tanto financeira, quanto psicológica. Vocês perceberam quanto sofrimento que ele já criou? Por causa de uma atitude que deu errado? Ele acordou atrasado por conta do diabo? Não. Ah, um obsessor. Obsessor dorminhoco. Foi por causa... Não, não foi. Por causa dele? Ele não acordou. Dá para culpar alguém? Não dá. E tem um problema. Todas as pessoas que ele for maltratando ou distratando no meio desse processo, ele fica relacionado a ela para ter que consertar o engano. Seja nessa, seja daqui 1000 anos. Ah, João, mas foi só uma bobeirinha que eu falei. Tudo faz parte da lei de causa e efeito. A bobeirinha e a bobeirona. Tudo nós temos que organizar, corrigir. Ok. Ele chega no trabalho 7h40 da manhã. Está atrasado. E está chovendo. Ele tem guarda-chuva no carro? Não. Causou mais um sofrimento para a vida dele. Ele conseguiu parar perto do prédio que ele entra? Não, porque ele chegou atrasado, parou lá na rua de trás. Foi correndo na chuva. Chega no escritório, aquele ar-condicionado que gela a alma, ele molhado da chuva. Senta no lugar dele para trabalhar, vem um colega e fala, bom dia. Ele fala para o colega, só se for para você, minha vida é um inferno. Percebem como as nossas atitudes determinam o nosso sofrimento? Uma coisa simples, acordar meia hora mais cedo. Ah, mas no outro dia ele foi dormir tarde, porque ele ficou assistindo Duro de Matar. Duro de Matar é antigo, né? Isso aqui é da minha época, não sei se tem novo. Ou seja, ele assistiu um filme que mata pelo menos 200 pessoas no filme todo, para daí dormir e quer acordar outro dia bem, perdendo hora. Assim, a gente assiste o que a gente quer, isso é liberdade. Mas tem algumas coisas que precisa tomar cuidado. Porque quando eu vou dormir, o meu espírito se desprende do corpo, fica ligado pelo fiozinho, e eu vou atrás daquilo que eu criei na minha mente durante o dia todo. Isso é fato. Agora, eu poderia evitar tudo isso? Poderia, de uma forma simples. Organizando, ajustando, fazendo algumas coisas. Então, quantas coisas na vida da gente está dando errado, e a gente procurando a causa, e a causa está na frente do espelho. Fui eu mesmo que fiz isso. Fui eu mesmo que agi para chegar nesse ponto. Então, ao buscarmos as causas das nossas aflições, nós vamos encontrar em nós mesmos. Veja, nós não somos os culpados pelo nosso sofrimento. Nós somos os responsáveis pelos nossos sofrimentos. Responsabilidade é diferente de culpa. A culpa te corrói, te maltrata, te faz mal. A responsabilidade não, te chama para você agir. Qual é a forma? Agir. Jesus deixou para a gente a dica: pedi e obtereis. Batei-vos a porta e ela vos se abrirá. Ah, João, mas eu peço, quanto mais eu peço, mais assombração aparece. Pedi esses dias para ter paciência no meu trabalho e começou a aparecer mais gente ainda para testar minha paciência. Sim, porque é o método que nós aprendemos. Lembra que eu falei? Não dá para instalar a paciência na nossa cabeça. Tem que desenvolver. Para desenvolver tem que passar por situação que exige a paciência. Vai aparecer o colega difícil, na família a pessoa difícil, no dia a dia a pessoa difícil. Vai aparecer, nós pedimos. Porque sempre o que a gente pede, nós vamos obter aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Porque nós queremos muitas coisas. Eu quero ganhar na Mega Sena 200 milhões. Pedi para Deus várias vezes. Ele atendeu? Não. Porque não é o que eu quero, é o que eu preciso. Se eu precisar passar pela situação da riqueza em alguma vez, Ele vai me dar.
Ele vai permitir que eu tenha. Ele vai me dar meios para que eu consiga. Porque Ele não me dá nada de mão beijada, eu que consigo. Então tudo isso que a gente está falando aqui hoje, nos chama ao trabalho. Nos chama a agir, a fazer. Não tem outra forma. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Não dá para ter sucesso sem trabalhar, sem fazer, sem realizar. Tem uma história interessante que o Richard Simonetti conta para a gente. Numa encarnação, no passado, por volta do ano 1800, mais ou menos, final do ano 1800, um casal, um marido e uma esposa, eles se juntam para traficar crianças. Eles roubavam as crianças dos pais biológicos e vendiam em outro continente para outras famílias, ganhando muito dinheiro com isso. Desencarnaram, passaram pelo momento de desequilíbrio no umbral, foram encontrados pela espiritualidade, foram levados para cidades espirituais, se estabeleceram de novo, se equilibraram, e chegou o momento deles fazerem o planejamento da próxima encarnação. E é apresentado a eles um espírito superior que tem muito carinho por eles, chamado Antônio. E o Antônio fala, olha, vamos planejar a próxima encarnação. Só que vocês cometeram um engano terrível na última encarnação, nós temos que reajustar. O que vai acontecer? Segundo o planejamento que eu proponho a vocês. Vocês vão reencarnar, vão se encontrar, vão se apaixonar, vão casar, vão ter 2 filhos. Quando os filhos estiverem mais ou menos numa idade tranquila, se é que isso existe, quando eles estiverem mais ou menos numa idade tranquila, vocês vão ter o desejo de abrir um orfanato. E nesse orfanato vocês vão receber todas as crianças que vocês traficaram, para que vocês possam dar a eles o lar que vocês impediram eles de ter. Combinado? Combinado? Vamos fazer. Reencarnam, se encontram, casam, têm os 2 filhos. Quando os filhos estão numa idade mais tranquila, começa a vir aquele desejo. O marido fala para a mulher, viu? Deu uma vontade de abrir um orfanato. Ela fala, você sabe que isso também está na minha cabeça faz tempo? Vamos abrir um orfanato? Vamos atrás, vamos. Prefeitura, documentação, imposto, local. Ah, não, dá muito trabalho. Deixa quieto, não vamos fazer nada. Passa-se os anos. Vamos fazer, se animam, tá? Ah, deixa quieto. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E não fazem o que tem que ser feito. Em um determinado momento, eles são surpreendidos por uma gravidez fora do tempo. E nasce um menino. Um menino maravilhoso. Um menino tranquilo. Tinha no semblante uma coisa assim de um espírito bom, de um espírito evoluído. Encantava a todos aquela criança. Num dia estavam passando próximo a um local de difícil acesso. E a criança fala, mamãe, por que aquela criança está na rua? Ah, porque ele não tem pai, não tem mãe, está morando na rua. E por que a gente não pode ajudá-lo? Renasce neles a ideia do orfanato. E o menino toda vez, dando força para eles, falando para eles, eles vão atrás, documentação, prefeitura, local. Ah não, dá muito trabalho. É muito caro, é muito trabalhoso, imagina. Nossas crianças estão criadas já, o menino já está grande. Não, deixa quieto. Passou-se o tempo. Com 8 anos de idade, esse menino é diagnosticado com uma doença rara. Em 3 meses, ele desencarna. Uma coisa fatídica. Um mal terrível para os pais, perder um filho como ele, um filho maravilhoso. E então, eles reúnem forças para realizar o desejo do filho e abrem o orfanato, colocando no orfanato o nome dele. Recebem as crianças que eles haviam traficados, trabalham com eles, organizam a vida deles, entregam eles para a sociedade melhores, crescidos, criados. Conseguem realizar o planejamento. Desencarnam, voltam para o plano espiritual e é a hora de fazer a reunião com o Antônio de novo. O Antônio os recebe e diz, muito bem, parabéns, vocês conseguiram realizar o trabalho, conseguiram equilibrar a lei de causa e efeito. Aí a mãe fala, Antônio, posso fazer uma pergunta? Ele falou, claro. Olha, eu estou aqui, meu marido, meus filhos estão aqui, as crianças que nós ajudamos estão todas aqui conosco nessa reunião. Mas e aquele meu filho?
Aquela criança maravilhosa que nós tivemos ele com a gente por tão pouco tempo e que foi ele a causa de nós conseguirmos realizar o trabalho. Cadê ele? Antônio abre um largo sorriso e diz: "Ô mãe, eu tinha que dar um jeito de vocês fazerem." O que parecia uma desgraça era a providência divina ajudando no trabalho. Antônio encarna para fazê-los trabalhar. Quantas coisas que nós perdemos na nossa vida que nos melhorou? Quantas coisas se transformaram em nossas vidas que nos mudou, que nos levou a fazer algo? Por isso, meus irmãos, se tem alguma coisa que vocês estão com vontade de realizar no bem, não percam tempo. Façam, porque a espiritualidade toda está conosco, auxiliando. Está conosco, ajudando. Está conosco, nos guiando para o trabalho ser realizado. Eu queria encerrar trazendo para vocês um poema que eu acho maravilhoso. E eu vou precisar da ajuda do celular, porque eu não vou lembrar o poema todo sozinho. Mas ele é um poema de Castro Alves, chamado Marchemos. E por que eu trago esse poema? Porque ele resume tudo aquilo que nós devemos fazer. Eu vou ler para vocês, ele é meio extenso, mas não vou gastar mais do que 2 minutos. Marchemos, Castro Alves, através da psicografia de Chico Xavier. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito, marchai. Obrigado a todos.